A partir de agora, pela Maravilha FM, Debate Maravilha. Debate Maravilha. Religião, comportamento e temas atuais em debate na Maravilha FM. Participe, dê a sua opinião. Está no ar. Debate Maravilha FM. Alô, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Muito bom dia para você que está acompanhando e começa agora o debate através do portal do YouTube e no dial da 96.9 da Maravilha FM. Bom dia também para os meus companheiros, bom dia para Denilson Chaves, bom dia para o Ivan, bom dia para Cida, bom dia para Leia Albertácia, nossa gerente, bom dia para todos aqueles que nos ajudam a fazer esse super debate. Já com a gente, os nossos debatedores, os nossos convidados. Recebemos com alegria os pastores Ablarmin de Deus. Acertei a pronúncia? Sim, perfeito. Tem que fazer curso para fazer a pronúncia. Ablarmin de Deus, da Igreja Missionária Evangélica Maranata de Nai. New Igreja. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. Bom dia, Deus abençoe, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês, um privilégio. Amém. Aceitar esse convite, estar aqui com vocês e espero que seja bênção para todos. Já é pelo senhor estar aqui com a gente, já está sendo bênção. Amém. Pastor Igor da Silva, Ministério Casa do Pai Barro Vermelho, São Gonçalo, seja bem-vindo, querido. Paz. Amém, obrigado. Eu que agradeço por essa honrosa oportunidade de estarmos aqui. Eu tenho plena convicção de que Deus vai trabalhar, falar conosco nessa manhã, nesse debate incrível. Amém. Pastor Rafael Soares, Igreja Novos Começos de Caxias. Já pode pedir música, né? É a terceira vez, né? É, isso aí. Eu achei que eu tinha falado alguma heresia, né? Na última vez aqui. Eu falei, não tem tempo que não me chamam, mas tá tudo certo. Glória a Deus. Não, isso é que nós decidimos não chamar ninguém com peruca. Ali, entendi. Houve um tal de fake news que você ia lá onde o pastor Cláudio Duarte foi. Olha aí. E aí a gente deixou pra... Prazer estar aqui, viu? Mais uma vez. Prazer poder conhecer os colegas, amigos, debatedores. E vamos juntos para uma manhã poderosa em Deus aí. Amém. Eu quero começar pedindo ao pastor Ablarmin que faça essa breve oração, pedindo a graça do Senhor sobre nós no início desse debate. Amém. Maravilhoso Deus e Pai, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por esse momento. Entendemos, Senhor Deus, que estamos aqui, Senhor Deus, para fazer a tua obra. Sim, Deus. Para, Senhor querido, semear a tua palavra, Senhor, que corações sejam abençoados, alcançados pelo teu poder. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toma nossas vidas em tuas mãos, nossa mente, nosso coração, para que possamos ser usados aqui, Senhor, como instrumento de bênção para cada lar, cada família que está sendo alcançada, Senhor Deus, por essas palavras. Pai, seja conosco. Abençoa essa mesa, meu Senhor, nos dando discernimento, Senhor, sabedoria, Senhor, para que possamos saber conduzir, Senhor Deus, este momento, Senhor, que é tão importante para muitos, Senhor, que estão ansiosos, meu Senhor, esperando, Senhor Deus, uma palavra, um esclarecimento. Portanto, Pai, seja conosco. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao tema de hoje. Shows gospel em estádios, grande evangelização ou espetáculo de fé? No sábado passado, o Maracanã ficou lotado para a conferência Juntas, evento que reuniu mais de 65 mil mulheres em um evento histórico. Foram 6 horas de louvor e pregação de ministras como Camila Barros, Raquel Lima, Gabriela Lopes e Midian Lima. O investimento para essa conferência foi alto, com ingressos vendidos para participar. Isso nos leva a questionar: esses eventos pagos significam uma grande evangelização ou não passam de um espetáculo gospel? Para muitos, reunir essa multidão é sinal da força do Evangelho. Ver estádios lotados enquanto se adora a Deus demonstra publicamente que o cristianismo está vivo. Além disso,
Muitos participantes relatam experiências de cura, libertação e renovação. Nesse sentido, pagar para entrar pode ser visto como uma oferta para estar presente naquele momento transformador. Por outro lado, há quem critique essa grandiosidade. Para esses, é um absurdo ter que pagar para participar de um evento que promete avivamento. Transformar a evangelização e a busca por avivamento em um produto seria uma deturpação de coisas sagradas. Segundo essa visão, uma conferência que faz da fé um mero espetáculo, com plateia reagindo a celebridades e não ao conteúdo do evangelho, deveria ser rejeitada por qualquer um que compreendeu o verdadeiro evangelho. Diante disso, o que queremos esclarecer no debate de hoje é: eventos gospel em estádios são uma grande forma de evangelizar ou não passam de um espetáculo de fé? Começo com o pastor Rafael Soares, Igreja Novos Começos, Caxias. Então, eu acho que a gente pode separar, né, a evangelização não necessariamente um evento. Por exemplo, a conferência que foi citada aqui, a gente pode afirmar que ela pode ter tido um foco evangelístico? Pode. Mas a gente pode afirmar também que ela foi um evento para crente, vamos usar um termo bem. Então, assim, pode ter um propósito evangelístico? Pode. Mas foi um evento para dentro. É óbvio que você tem ali pessoas que não conhecem a Jesus e que possam ter ido ali, mas o foco do evento era um ajuntamento de mulheres cristãs. Por outro lado, nós já tivemos outros eventos, né, no próprio Maracanã, ao longo da história, como, por exemplo, o Billy Graham, há anos atrás. A gente já teve outros eventos em outras arenas menores, e que pagos e outros gratuitos, enfim, aberto ao público, ajuntamentos no Maracanã. Eu lembro, eu era um garoto ainda, mas eu fui no Brasil Diante do Trono, ajuntamento anos atrás, né, Diante do Trono, quando fazia nos estádios. Então, assim, cada um tem o seu foco, mas eu não vejo como um problema nos ajuntamentos, no evento, na estrutura, né? E sim, tem uns que podem ter um foco evangelístico, enquanto outros é um ajuntamento, de fato, de pessoas cristãs, de mulheres, de homens, enfim, um ajuntamento da igreja para edificação, para proclamação da mensagem, enfim, para inspiração. É mais ou menos por aí o que eu penso. Pastor Igor, lógico e evidente que a gente sabe que há uma mídia vai divulgar, vai reverberar em outros meios de comunicação, e talvez por si só a grandiosidade, o investimento já esteja valendo até para levar a fé a se firmar, né? Vamos deixar assim, todo mundo que tem um orgulho, eu não estou usando orgulho no sentido pejorativo, de alguma coisa, ele não tem razão para esconder. Mesmo que não fosse para evangelismo, fosse só para uma afirmação da fé, mostrar que há honra em pertencer a esse movimento, e ainda mais que foi um projeto praticamente desenvolvido por mulheres. O senhor acha que já valeria todo esse investimento? Então, eu acredito que quando você estipula um valor, que eu observei, fui buscar os valores que passam de R$300 até, para se encher do espírito, eu já tenho um pé atrás com isso. Eu acredito que sim, você deve não estipular um valor, mas cobrar por meio de ofertas ali com os presentes o investimento que foi dado. Agora, quando você chega e fala assim, só pode entrar para que você seja abençoado se você pagar R$397 para ficar num local ali exclusivo, eu acho que isso impede pessoas pobres de não irem. E aí Jesus, ele fala em Mateus, no capítulo 11, versículo 4 e 5, né? E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo.
Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Pastor, deixa eu só fazer eu não fiz essa pesquisa, o senhor disse que fez a pesquisa. Existiam valores diferentes? Existem. Mas tinha um valorzinho simples? R$ 198. Era o menor valor? Menor valor. Pastor Abelarmin, e aí, pastor? O senhor acha que cobrar ingresso é correto ou o senhor segue a mesma linha do pastor Igor aqui? Pastor Igor deu uma radicalizada. Ele não é contra, mesmo sabendo das despesas para fazer um evento desse que não é tão barato, né? Eu vou depois dar uma cutucada, pastor. Mas e aí, o senhor acha que vale a pena? O senhor considera um movimento de evangelização? Cobrar? Me diga a sua visão disso. Então, a minha posição, minha opinião sobre isso é relativa, porque, primeiro, temos que entender o que é, na verdade, quando se fala shows gospel em estádios, é evangelização ou é espetáculo? Só a palavra show já está dizendo que não é evangelização. Show. E aí, quando a gente também temos que entender a palavra show. A palavra show, a palavra show, ela, para nós aqui, ela é relacionada à apresentação musical, ao teatro, à dança. Mas, em geral, no inglês, por exemplo, ela é mais abrangente. Ela tanto é uma apresentação teatral, tá? Artística, como não artística. Então, há vários movimentos que são chamados de shows. Então, por exemplo, uma reunião de cristãos evangélicos, né? Quando tem essa proporção, não há um alcance para a evangelização. Eu creio que essa reunião de irmãs, de servos de Deus, que se reúnem em um estádio grande, é mais assim um momento de edificação, não evangelização. Porque fazer show, cantar, mostrar o seu talento, você não está, na verdade, exaltando o nome do Senhor. Estamos indo para outro viés. Né? Então, eu creio que não é evangelização, propriamente evangelização, mas muito mais uma apresentação. Pastor Rafael, me acode, como diz o Magno Malta. Magno Malta usa muito essa torre. Me acode, mamãe. Os pastores estão meio azedos aqui hoje. Eu pensei que o senhor estivesse sozinho, pastor, mas percebi que o pastor Abelarmin vai fazer companhia ao senhor. Então, me acode aqui, pastor Rafael. Eu não sei, a questão de cobrar ingresso, participar de um evento que promete experiências, eu confesso a vocês que eu não tive acesso tanto não me interessei pelo evento em si, de saber quanto seria, se tinha, igual o Maracanã, né? Tem a geral, que é o mais baratinho, mas aí é democrático, se tem geral, não exclui, né? E aqueles que vão ficar mais próximos, seria como num avião, a classe, né? A classe, tem um nome aí, econômica. Executiva, econômica dos pobrinhos, gente que viaja lá apertado pra caramba com 1,90 m. Mas a questão de não sei se prometer, porque se prometer tem que entregar. Né? Eu sei de gente que antigamente falava cruzada e dizia assim: não, eu estou pedindo essa oferta, mas cegos vão enxergar, surdos vão ouvir, paralíticos, todo mundo saiu que pagou, saiu avivar. Se não, você entra na justiça, se tem a promessa e não aconteceu, não tem mais. O juiz está batendo martelo, ainda mais quando diz que a igreja crente costuma dar mole nessas coisas. A minha pergunta é o seguinte: Pastor Igor disse que poderia tirar a oferta. Pastor Igor é crente demais, eu não sabia que ele era tão crente assim. Porque se deixar por conta de crente para tirar a oferta, para ressarcir no dia de hoje, você vai empenhar sua casa, seu carro, vai andar a pé. O senhor acha que, por se tratar necessariamente de um evento que envolva uma estrutura, aluguel de estádio e som, o senhor acha que isso justificaria cobrar? Sim. Eu discordo do pastor Igor quando ele fala que foi pessoa pagar para ter uma experiência com Deus, para ser isso. Nesse caso específico, eu acho que na maioria, pelo menos dos que eu vejo, né, não é uma proposta que se colocou. Não é uma proposta, não é
o argumento de venda. Compra aqui que você vai ver. Não, mas a gente tem todo um custo do evento, toda uma estrutura. Eu não vejo problema, né? A gente pode discutir a questão dos valores, né? Ok, aí cada um pode ter a sua questão, a gente pode discutir. Eu confesso a sua questão social, financeira, né? Mas, assim, a gente está falando... O ingresso, ele é para viabilizar a estrutura, né? Ou deveria. Mas todo mundo que faz um evento bilhetado, ele vai viabilizar, vai usar o dinheiro para viabilizar a estrutura? Não sei. Mas, via de regra, por exemplo, eu não vejo problemas. Tem o lucro, né? Lógico. Eu vejo algumas igrejas até fazendo, às vezes, uma conferência... vamos fazer uma conferência aqui, a gente quer fazer, e às vezes faz algo cobrado, né? Um valor ali para custear os termos da sua conferência. Então, pode ser justificável, né? Ao meu ver, eu não vejo nenhum problema. O ingresso não é para comprar a bênção, o ingresso é para viabilizar a estrutura, né? Toda a estrutura. Para a gente, falando isso em termos de estádio, né? Você precisa de uma estrutura de som, de iluminação, enfim, isso tudo custa dinheiro, né? Então, você ter um ingresso para poder viabilizar isso, eu não vejo como problema, né? Até porque a gente está falando de um evento. Uma coisa, se a gente estivesse falando de um culto numa igreja. Vamos falar de um culto numa igreja, um culto regular, e eu não conheço nenhuma igreja que alguém pague, né, para poder entrar. Eu ainda não conheci, espero não conhecer, né, que alguém pague para poder entrar. Mas em termos de evento, eu não vejo problema. Na nossa cultura, como igreja local, nós não temos uma cultura de fazer eventos mesmo que dentro da igreja, evento cobrado, bilhetado, vamos dizer assim, né? Vamos cobrar. Não, a gente tenta fazer da melhor forma para poder, acessar isso todos. Agora, numa situação pontual, conferência, convidado, você tem custo, né, de passagem, translado, estrutura, alimentação, né, alimentação dos voluntários ou a equipe, quando não é voluntário, a equipe que trabalha ali no evento, enfim. Então, eu não vejo problema nessa ótica do ingresso, não. Pastor Igor, vamos voltar então aqui, baseado na sua fala. O que eu queria analisar com o pastor aqui e pedir a sua opinião é o seguinte. Já falamos da infraestrutura, nós já falamos da questão de exclusão do pobre, não é? Se o objetivo era para gerar lucro ou não, a gente não tem essa informação. Talvez falte um pouco de transparência em relação a isso, mas sabendo que, não sendo uma igreja, sendo um grupo de pessoas que se reuniu para isso, eles também não têm esse compromisso com o público. O Ministério Público pode sim, se houve lá alguma coisa fora dos trâmites, o Ministério Público é o único que poderia aí exigir deles uma transparência, mas a partir do momento que se trata de empreendimento, se agiram como empresário, mas usou a religião, nem assim o Ministério Público poderia se envolver, ok? Mas vamos lá, a questão dos pobres que a gente fala, não pode participar ou ficou de fora, será que seria um argumento para a gente tentar diminuir a qualidade da coisa? Não vou falar nem no glamour, né? Eu não sei como foi o evento. Realmente eu estou sendo sincero, né? Eu não posso dizer, não, mas o evento teve canhão de luz, teve som, teve trio elétrico, não sei nada disso. Não me chamou a atenção, respeito até as pessoas que estavam lá, são pessoas, né, como a Midian, que a gente conhece, outras tantas. Mas o senhor acha que deveria se baixar um nível já que tem toda essa despesa, o pastor Rafael falou, só para atingir esses pobres? Será que os pobres estão tão interessados? Será que os pobres realmente trocariam um evento desse, deixariam ou prefeririam fazer um evento no meio da rua, distribuir cesta básica? Porque nós estamos falando de pobre mesmo. Então, Jesus disse, né? Os pobres sempre tendes convosco. O que eu acredito é que nós temos que voltar à origem do evangelho da igreja primitiva. Eles não estavam se importando com glamour, eles não se importavam
como essa questão de alugar um coliseu para fazer um evento gospel. Até porque não podia, cada império, né? Estou dando só um exemplo aqui. Mas... o que eu ia perguntar se com leões ou sem leões. Mas eu acredito que eles simplesmente chegavam nas cidades e as multidões seguiam eles. Porque eles tinham a glória de Deus. Pedro diz, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Então, eu acredito também, junto com isso, que se naquele evento vai haver cura, vai haver milagre, vai haver bênção, haverá também corações gratos. Corações gratos é o que vai acontecer, corações quebrantados. Eu não acredito. E aí aquela questão que você me falou, nossa, sabia que o pastor tinha tanta fé. E eu tenho mesmo. Eu acredito, né, assim como o sol vai nascer amanhã, eu acredito que se num evento como esse, nós fazermos o que está previsto fazer, que é encher do Espírito aquele ambiente, e Deus se fazer presente, a glória dele se manifestar ali, Deus vai honrar aquele evento quebrantando corações para que as ofertas sejam maiores do que foi estipulado se vier pagando por ingresso. Eu acredito nisso. Porque o que está em jogo não é apenas um evento local, é o evangelho. O evangelho é de graça dai, receber de graça dai. Colocou Jesus e evangelho no meio, não tem essa questão financeira. Claro, eu acredito nisso, no aluguel, eu acredito que tem todo um custo para trazer, eu acredito em tudo isso. Mas se tem um evento, quer fazer um evento grande, você tem que ter fé para isso. Ou então, não faz. Bom, esse é meu ponto de vista. E eu respeito, eu vou usar um outro texto aqui, que o apóstolo Paulo usa lá em Filipenses 1, 15 e 18, o seguinte, ó. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que pode aumentar a minha aflição na prisão. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos, seja por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro, de fato, continuarei a alegrar-me. Eu vou me levantar dizendo, não faça isso. Não, eu vou fazer igual a Paulo. Se Cristo está sendo pregado, eu vou me alegrar. Agora, o coração de cada um, Deus vai julgar. Pastor Ablarmin, deixa eu fazer uma pergunta muito sincera. E se não for para evangelizar? Fez-se todo esse investimento, pode ter empresários envolvidos em tudo isso. A gente sabe que empresário não faz só porque foi com a cara de um pastor, o pastor é legal, a pastora... Não, ele faz porque ele quer retorno. O empresário faz um investimento que quer retorno. E se não for para evangelizar, for só para confraternizar, o senhor acha que tem algum impedimento bíblico? Deus ficou zangado porque os crentes reuniram só para cantar, só para fazer um batuque lá, né? Eu falei batuque porque a Midian gosta de pegar o pandeirinho dela, né? O senhor acha que tem alguma coisa errada nisso, nesse sentido? Gente, não foi para evangelizar. Lógico, evidente que o nome do Senhor, de alguma maneira, como disse o pastor Igor aqui lendo o texto de Paulo, o nome do Senhor está sendo colocado lá. Os ímpios vão ter que ver, vão criticar, crentes, mas tem direito, o crente tem direito de se reunir culturalmente, como cidadão, fazer um evento só para confraternização? Porque aí acabaria um pouco toda a discussão, porque na nossa discussão nós estamos falando evangelização ou espetáculo de fé. Eu queria saber se o crente tem direito de fazer um encontro só para se confraternizar. Sim, com certeza. Na verdade, o crente ele não é diferente das pessoas lá fora. O crente também sorri, canta, dança. Então, quer dizer, essas reuniões nossas de confraternização, com certeza é bem válida e bem-vinda. Tá? É um momento de edificação entre nós, né? De alegria, de comunhão. Isso é muito importante. Isso não pode deixar de ter, tá? Em nosso meio. Agora, quando falando, por exemplo, em cobrar, um show para cobrar. Na verdade, temos que cobrar, sim, por causa do evento, os gastos que tem e tudo. Agora, não podemos, nesses encontros de eventos, de show, prometer cura. Porque aí a gente já sai completamente do viés.
Tá? Se é para confraternização, se é para se alegrar, se é para se edificar, não podemos cobrar nesses encontros que Deus vai curar, que Deus vai libertar. E aí a pessoa paga pensando em ser curada. Ela não vai entrar num evento desse, pagar um evento, para comer, para beber, para dançar, para cantar. Ela quer ser curada, ela quer o que foi oferecido. Agora, você acha que Deus vai deixar de curar só porque cobraram o ingresso, pastor? Porque tem um monte de lugar aí que não tem cobrança nenhuma e também não tem cura nenhuma, não tem nada de Deus. Não. Embora se reúna no nome de Deus. Você acha que Deus vai deixar de curar só porque cobraram ingresso? Com certeza que não. Por que acontece? Você está ali alegre, se cantando, salmodiando, alegando o seu coração, se confraternizando com as pessoas, e ali acontece a cura. Essa cura mesmo, gente, vem no abraço. Você cantando, você festejando, você se alegrando ali com seus irmãos, o abraço vem. Pode até ressuscitar um curado. morto, né? Com Paulo certeza. abraçou Entendeu? Nós vimos aqui, por exemplo, a mulher samaritana, ela tinha muito dinheiro. E ela procurou em todos os lugares, por médicos, cura para sua enfermidade. 12 anos enferma. E aí o que acontece? Onde foi que ela achou a cura? Na rua. Foi na rua. Andando na rua, ela viu Jesus, uma multidão, e soube da fama de Jesus. Foi lá. A mulher do fluxo de sangue. Isso, tocou nele e foi curada. Então, o que acontece? Ela não pagou nada. Então, o que estamos aqui falando é quando esses encontros, esses eventos, promete cura. Promete milagres. E, na verdade, não é para isso. Se é um show, se é um espetáculo, tá? É ali para se alegrar, para se confraternizar, mas não para cobrar cura. Ninguém vai para o inferno só porque fez uma reunião e foi... Não, com certeza. Martinho, eu sou contra a fazer cobranças no tocante a evangelismo, porque o ímpio não vai pagar para ser evangelizado. Agora, eventos restritos a cristãos, tudo bem, senão eu vou ter que ser contra retiro. Sim. Né? Eu vou ter que ser contra eventos pagos para uma conferência cristã, por exemplo. Então, eu estou me referindo a evangelismo, alcançar ímpio. Alcançar ímpio é uma coisa, evento para crente, entre nós, é uma outra coisa. Ok. Vamos então para ouvir aqui alguns ouvintes. Nós temos aqui o Joabe de Xerém. A gente vai dar um gás do Joabe. Graças e paz a todos, graças e paz ao reverendo Martim Monteiro e todos os debatedores. A respeito da enquete, eu acredito que esses eventos, esses mega eventos, são justamente para lucrar em cima do povo, entendeu? Só isso. De evangelismo não tem nada, entendeu? São os mercenários da fé querendo lucrar em cima do povo, né? E quem não tem dinheiro, que não pode pagar, como é que faz, né? Eu vi um evento acho que mês passado, há poucos dias, não lembro, um ingresso de R$700 para ver um evento de mulheres, né? Um ingresso de R$700, tinha área VIP, não sei mais o que, aí eles pedem camarim, pedem água disso, água saborizada, não sei mais o que, tantas frutas de tanto, sabe? Frutas assim, frutas assado, meu Deus do céu. Então, eu acredito que Deus não esteja nesse negócio, tá? O evangelho de Deus, ele é puro e simples, né? Deus, eu não encontro uma passagem bíblica que dê respaldo para isso, entendeu? São mercenários da fé. Esse pessoal que fica botando cachês altíssimos, cachês de 40 mil, 50 mil, 30 mil para um evento numa igreja ou um show, entendeu? Então, isso é apenas show para lucrar em cima do povo. Tá bom, pastor? E te digo mais, vão dar conta naquele grande dia, porque estão usando o dom que Deus deu de uma maneira errada. Não sou contra a pessoa ir cantar na igreja, pregar na igreja e ganhar uma oferta. A igreja dá uma oferta. Agora, estipular valores, ainda mais valores altíssimos assim, totalmente contra. Deus abençoe, querido. Obrigado. Paz. Quando você meteu aquela, te digo mais, hein? Eu falei, pronto, vai entregar tudo. Maxwell de São João de Meriti. Vamos ao Maxwell. Boa tarde a todos da mesa, a todos os ouvintes. Mesmo estando errado, mesmo sendo errado da forma que foi feito, que está sendo feito, o evangelho continua sendo pregado. Isso é bom nesse termo só, que vai propagar um pouco mais ali próximo só. Mas é só realmente um show, mas alguém vai ser alcançado pelaquela palavra. Mas é totalmente errado. A evangelização é individual, é lá pessoa a pessoa. Não reunião de crente em determinado local. E da pessoa a gente vai pagar para poder estar ali. Mas tudo bem. Como já disse o Denilson diversas vezes, o que começa errado, termina errado. Eu gostaria que você mandasse um abraço para meus dois patrões aqui, o Daniel e o Jean, novamente. Aqui tem
curso teológico aqui na obra, construção aqui da casa do meu amigo Jean, tá bom? Maravilha, que Grande curso aqui. bênção. Tanto nós três conhecemos a palavra e através dos temas de vocês, nós conversamos aqui sobre o que é errado, o que é certo, à luz da palavra do Senhor, tá bom? Obrigado a Amém. todos aí. Ainda E bem que o patrão, vamos. ainda bem que o patrão tá na discussão também, né? Senão daqui a pouco e não tá pagando por diária, senão. Nós vamos para Rose Figueiredo de Santa Cruz. Não sou contra, nem sou a favor, né? Mas podia evangelizar, né? Nas favelas, nas bocas de fumo, né? Porque é onde que tem muitos necessitando de Deus, né? Porque Maracanã é futebol, onde tem bastante palavrão, onde tem, né? É um lugar, né? Ainda cobrar, ainda por cima, para pregar, isso é demais, gente. Abaixo do absurdo que eles cobram para pregar nas igrejas, né? Mas cada qual vai prestar conta a si, a Deus, né? Então, cada um fica no seu quadrado. Mas eu não estou achando muito bom esse evangelismo, não, porque está perdendo a essência de Cristo, elas estão perdendo a exulsão de Cristo, todos eles estão perdendo a essência de Cristo, né? Mas cada um vai prestar conta, a gente não pode julgar para não ser julgado, né? Deus abençoe essa rádio, que essa rádio me acompanha dia e noite, meu rádio fica ligado dia e noite. E eu amo todos vocês. Ficam na paz. Amém. A Rose, quando eu vejo alguém pregando em algum lugar, fazendo alguma coisa para Deus, bate uma inveja. Eu me sinto tão inútil. Falei, Senhor, aquele lá tá fazendo alguma coisa. Errado não, mas tá fazendo. E eu que tô aqui, eu sei o que é que eu tô fazendo. O que é que eu tô fazendo? Criticando o irmãozinho que tá fazendo. Walter Carneiro da Rocha, de Rocha Miranda, vamos ouvir. Monteiro e os debatedores. Eu lembro de um fato que talvez vocês achem que não tem nada a ver. Jesus estava numa casa, chegou uma mulher e quebrou um incenso para derramar, lavar os pés dele. Aí aquele usurpador lá, o que ganha dinheiro, falou, pô, poderia ter dado aos pobres, poxa, acabou com... Existe, e a gente não sabe, né? Pode ter sido muitas pessoas convidadas pelos cristãos e terem aceitado Jesus como Senhor e Salvador nesse evento, né? Eu praticamente assim, eu digo, eu não iria. Mas eu só vejo errado só se tirarem oferta. Pagou para entrar, tirou oferta, aí já é um mercenário mesmo, entendeu? Agora, você botou lá um valor e a pessoa quis pagar, amém. Ela foi porque ela concordou, né? Um abraço aí, fica com Deus. Kleber de Guaratiba também, vamos ouvi-lo. Shalom, pastor Martinho, aos debatedores, que o Eterno abençoe. Olha, eu vejo esse evento aí que foi citado como um sinal da profecia de Paulo. Ele fala ali em 2 Timóteo, capítulo 4, para Timóteo, que muitos procurariam saciar ali a questão de pregadores, procurariam pregadores para saciar seu próprio ego, entende? E aí eu vejo como um sinal, não tem como não ver nesse sentido, tá? É uma vertente que está na palavra e a gente olha e vai julgar segundo a reta justiça. Mas, se bem que a palavra também diz, Paulo vai falar que uns pregam por vaidade, outros por isso e por aquilo outro, mas o importante é que o evangelho seja pregado, tá? Então, o importante é a gente olhar o alvo que é Cristo. Um abraço aí, que Deus abençoe. Abraço. A Priscila Tavares de Nova Iguaçu, dizendo que está participando pela primeira vez, ela diz o seguinte: mulheres têm uma grande dificuldade para pagar R$50 num evento da sua igreja local, mas honram qualquer evento fora. Então, acredito que vão mais pelas pessoas de grande nome do que para Jesus. Pastor Rafael, a gente, ouvindo as opiniões, né, não pode interromper, né, mas na hora dá vontade de parar, fazer cada um comentário, uma rodadazinha, né, porque eu vejo os irmãos ácidos demais. Estou vendo os irmãos ácidos demais. Não estamos falando que é pecado isso ou aquilo, né? Opinar, na verdade o programa é para isso, mas nós não temos uma certa acidez quando alguém está fazendo alguma coisa, mas acidez de sofá. Totalmente. Primeiro que a maioria das pessoas que falaram que não tem nada contra nem a favor são contra. É o primeiro ponto, pelo menos, né? É a Carmen Lúcia no voto dela. Enfim, outro ponto. Estão se falando do evento, especificamente do último que aconteceu, mas sem se conhecer o propósito dele. Eu não acredito, e eu não vi isso em lugar nenhum. Eu vi um ajuntamento de mulheres, mas eu não vi uma divulgação exclusiva em evangelização. Né? E o terceiro ponto que eu quero colocar é que hoje muita gente está criticando esse e outros eventos que aconteceram porque foram pagos. Mas, ao mesmo tempo, se você tem eventos
grandes, gratuitos, também foram criticados. O último foi o David Leonardo, aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, ele fez uma cruzada no Brasil inteiro e gratuita. Para não dizer que era gratuita, a entrada era 1 quilo de alimento não perecível em cada lugar. Então, encheu o estádio em Belém, em Manaus, e aqui foi no Sambódromo. E foi criticado. Então, assim, na verdade, o que eu percebo, eu posso até ser um pouco duro nas minhas palavras, mas eu antes de falar sobre alguma coisa, eu prefiro observar os frutos. Porque contra fruto não há argumento. E o que eu vejo nos nossos dias, assim, não é generalizando, mas o que eu vejo como parte da igreja brasileira é um pouco do espírito de Mical, que ao invés de se envolver e celebrar aquilo que Deus está fazendo, prefere ficar da janela observando e criticando. E o que eu e a conclusão que eu chego é que todo observador é um crítico em potencial. Agora, qual é o problema de Mical, da observação? Como é que Mical morreu? Mical morreu estéril, sem filhos, né? E na maioria das vezes, aí fecha, né? Entra nesse ponto que você fala. As pessoas estão criticando quem faz, mas ao mesmo tempo não se levanta para falar, né? Não se levanta para fazer alguma coisa. Então, assim, a gente não pode ter uma aversão à grandiosidade. Tem gente, né? Tem líder de 1000, tem líder de 100, tem líder de 50. Eu não sei se eu sou um líder de 1000, se eu sou um líder de 100, de 50, então eu vou segundo a medida que Deus me deu, mas eu vou celebrar o meu irmão, que Deus deu alcance, Deus deu voz, amplificou a voz para falar e tocar com a multidão. A gente tem, já falei aqui, mas a gente tem casos na história de pessoas sozinhas, né? Eu não sei, eu não estava nesse tempo, mas qual era a forma como, por exemplo, a igreja reagia a Billy Graham em seus eventos em estádios, enchendo estádios. Beleza. Era gratuito, não vou entrar agora na questão do valor, mas estou falando na questão da mobilização, dos grandes ajuntamentos. Reinhard Bonk é um outro grande avivalista no continente africano, era criticado por ser evangelista, e a mensagem dele era simples. As pessoas falavam, você só prega o ABC do evangelho. E ele falava assim, não, eu prego o ABC, mas eu conheço XYZ, eu conheço, mas não prego, deixo para outros pregarem, porque ele entende que o chamado dele, né, tanto, se você pegar uma mensagem do Billy Graham, parece que ele está sempre falando a mesma coisa, ele era o pregador de uma mensagem só, porque o ministério dele era evangelístico, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que trazer um pouco desse equilíbrio para analisar essas situações, né, como um todo, para a gente não ir para essa vala da polarização que está tomando conta do nosso país hoje. Pastor Igor, eu me lembro que com os meus 24 anos de idade eu trabalhava na TV, né, a maior TV desse país, né? E um dia eu estava dentro de um ônibus e entrou um moço, pediu para entrar, né, pela porta da frente e começou a pregar. Eu, seminarista, já naquele último ano de seminário, eu comecei a criticar. Falei, paz, o camarada pedindo para entrar pela frente e atrapalhando o pessoal. E ele pregou, desceu, já pegou o ônibus. Eu estou na Globo um dia e esse homem aparece lá. E o pessoal deixou ele entrar e ele foi lá dentro falar com algumas pessoas, orou por algumas pessoas silenciosamente. Aí eu fiz a minha crítica ácida, né? Eu também já fui ácido algum dia, de vez em quando sou. Falei, rapaz, esse homem fica pedindo carona, atrapalhando o sono dos outros. Aí esse camarada olhou para mim, o funcionário da Globo olhou para mim e falou assim... esse homem me ganhou para Jesus. E há 10 anos, não só eu, mas ele ganhou diversos aqui, assim, e há 10 anos ele passa aqui uma vez por mês para saber se eu estou firme. Aquilo foi uma pancada tão grande, porque eu nunca fiz desta... ele usou mais, ele falou assim, esse homem já ganhou mais gente para Jesus fazendo o que você chama de escândalo, que eu falei um escândalo, entrando nos ônibus pela frente e atrapalhando o sono dos outros, do que muito pastorzão aí. Eu era só um seminarista, a partir dali eu não critiquei mais ninguém que estivesse fazendo nada para o Senhor. Mas o que eu queria falar, pastor Igor, é o seguinte, a gente de vez em quando tenta comparar ações humanas de pessoas falhas com Jesus. Não seria um grave erro nosso tentar comparar o que réis mortais fazem, por mais ungido, por mais consagrado, por mais jejum, por mais monte que faça, comparar com o ministério? Embora Jesus tenha dito que vocês vão fazer
muita coisa, né, maiores do que eu fiz. Eu ainda não vi ninguém fazendo isso, embora Jesus falou, talvez uma geração antes ou depois da minha vá ver. O senhor acha que a gente tem como comparar o ministério de Jesus, que atingia multidões de graça, com uma unção que saía até pelos poros, com qualquer evento que alguém faça hoje, por mais gigantesco que seja? Não, né? Claro que não. Agora, nós devemos de, pelo menos, buscar ser semelhante a ele, né? Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ainda que eu não alcance, mas eu tenho que buscar alcançar, não é? Eu tenho que buscar alcançar. O grande problema aí é o que a gente está vendo, né, no decorrer e do desenvolver dessa conversa, desse debate, né? Nós entramos para o caminho que não podemos, que é o extremismo, né? Não pode, não. Calma, né? Eventos cristãos, ok. Evangelismo é outro papo. Agora, eu acredito que o apóstolo Paulo, que Jesus, eles nos deram um caminho em que nós devemos trilhar com alerta, porque em meio a tantos eventos que envolvem dinheiro, o amor não é dinheiro, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e os avarentos não herdarão o reino dos céus. Então, quando você, por exemplo, faz um evento cristão, né? Que aí, nesse sentido, eu acredito que sim, que é um evento nosso, crente, para crente, né? E aí você quer dar um certo tipo de conforto, que é o mínimo que se pede, né, para o cristão, eu apoio, ok? Agora, por outro lado, o apóstolo Paulo, ele nos dá uma instrução muito importante. Olha só o que ele fala em Atos capítulo 20, versículo 29 e 34. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos e noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmo sabeis que essas mãos vos serviram para que era apenas necessário a mim e aos que estavam comigo. Então, se por um lado eu posso fazer um evento para crente, aonde eu tenho que dar o conforto, tenho que cobrar os devidos valores de custo, ok. Por outro lado, aquele que prega o que canta, ele não deve cobiçar nem prata nem ouro. Então, nós temos que tomar o cuidado, porque às vezes, aí eu entro na questão do apóstolo Paulo, ele fala, né, para a gente não julgar, dá glória a Deus que o evangelho está sendo pregado. Mas cuidado, se essa pessoa que estiver pregando o evangelho, ou estiver cantando, ou estiver falando alguma coisa, se os interesses dele foram lucros financeiros, esse vai ser condenado. Então eu não posso julgar. Eu falei aqui há um tempinho atrás. Eu não posso julgar. Eu não sei o que está sendo acordado ali por detrás dos bastidores. Eu vou lá, vou ser edificado, amém. Jesus falou em Mateus 7,22, né? Em teu nome anunciamos o evangelho, pregamos, curamos enfermos, profetizamos. Apartai-vos de mim, maldito, eu nunca vos conheci. Não é? Então, tem coisas que só Jesus pode julgar. Porque a gente não tem ideia do que está acontecendo por detrás dos bastidores. E eu fico com o apóstolo Paulo. Se mais na frente for revelado, Deus trazer à luz, amém. Mas enquanto não traz, eu não julgo, vou ali aproveitando o momento e eu cuidando da minha própria vida, sem cobiçar ouro nem prata e fazendo tudo com ordem e decência, com equilíbrio, para não escandalizar o evangelho. Essa acidez aí é por causa do escândalo do evangelho que já está acontecendo no meio cristão. Por isso que tem muita gente radical. Eu sou contra o radicalismo, a gente tem que ter equilíbrio. Cobrar quando tem que ser cobrado e dar gratuito para os ímpios, para que eles não venham ser escandalizados. Pastor Blarmin, uma das igrejas, talvez a igreja que mais cresceu nos últimos 25 anos, o maior movimento neopentecostal dos últimos 25 anos, essa igreja, essa denominação, que é se tornar uma grande denominação poderosíssima, eles sempre pediam e pediam muito. E isso nunca foi impedimento para que as suas
igrejas estivessem lotadas, eles alcançassem multidões, tivessem não só o retorno de almas lá para sua, de membresia de almas, né? Como também tocassem uma série de projetos. A minha pergunta em relação a isso o pessoal hoje fala muito em dinheiro. Eu tenho visto que, principalmente, os chamados desigrejados, né? Principalmente o chamado desigrejados. A gente parece ter um espírito de avareza que domina essas pessoas, porque eles não falam mais nada. O camarada pode ser herege, se ele não cobrar, vamos beber essa heresiazinha aqui, porque o cara não cobra. O senhor não acha também que seria uma certa desculpa dessas pessoas que invocam, eu estou dizendo principalmente aqueles que não querem saber de igreja, que se afastam da igreja usando dinheiro, seria uma desculpa para não botar a mão no bolso? Seria mais amor ao capital do que o amor ao evangelho, essa pseudo-defesa da pureza da igreja e do evangelho não está cobertado por uma avareza, não? Sim, com certeza, porque é aquilo. Eu, por exemplo, não é que nós somos ácidos, mas o problema é que as pessoas elas extravasam. Né? Algumas igrejas fazem do púlpito, na verdade, um show, até na hora de oferta, do ofertório. Muitas pessoas reclamam quando chegam na igreja sobre oferta, porque a mensagem, a oração, o louvor, e na hora da oferta, 30, 40 minutos falando sobre oferta. Há uma pregação sobre oferta. Há uma aplicação ali sobre oferta. Então, isso traz um constrangimento. Né? Mas o que acontece? Também, por outro lado, eu aprendi também que se você não pedir, o povo não dá. Tem que pedir, mas pedir com sabedoria. Não assim, extravasar dessa maneira, como alguns chegam até a pedir joias, ouros, apartamento, carros, enfim, propriedade. Você não tem dinheiro, mas dá o que você tem aí, o seu relógio. Não, que isso. Né? Então, a gente acaba extrapolando. Então, isso traz escândalo. Isso traz escândalo. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Tá? Não sou contra pedir, mas temos que pedir com sabedoria. Alguns pedidos já passaram de pedidos, se tornaram extorsão, né? Chantagem, essa coisa toda. Vamos para o Geraldo, não, é o Geraldo. Geraldo Guedes, de Vicente de Carvalho. Pastor Geraldo, vamos ouvi-lo. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Geraldo, novamente com vocês aí nessa maravilha de Deus, essa bênção do Senhor Jesus. Então, o que eu vejo hoje, esses muitos show gospel, não culto em adoração a Deus. Porque você vai fazer o trabalho ali, aquela monte de pessoas que vão, muitos vão ali só para aquele momento, daquele calor espiritual que está ali naquele ambiente. Mas não vai dar continuidade. Ou alguns que vão dar continuidade vão seguir por esse parâmetro de sempre ter um show, de um evento. Agora, vamos lá. Vocês já prestaram atenção que as igrejas agora apagam tudo e o foco de luz fica no cantor, nos cantores, naquele show que está tendo ali? Telefones acesos ali dentro do templo. A Bíblia não explica sobre isso, sobre como devemos estar dentro do templo. Então, eu não discordo de quem faz, mas eu acho que tem que ter uma visão espiritual mais profunda para a forma como estão fazendo. E que Deus seja louvado e o nome do Senhor Jesus glorificado. Amém. Reinaldo Guimarães, da PIB de Trindade. Olá, boa tarde a todos da Rádio Maravilha. Aqui é Reinaldo Guimarães, da PIB de Trindade. Boa tarde aos debatedores aí, enfim, a todos. Sobre o debate de hoje, a minha opinião, tá? Talvez alguém discorde, mas é a minha opinião. Eu não sou contra eventos grandes, locais e espaçosos, ser cobrado um valor, desde que seja um valor que caiba no bolso de cada um. Tem pessoas que têm condições de pagar 100, 200 e outras não. Eu não sou contra pregadores, cantores fazerem um evento e cobrar um valor, desde que seja um valor assim, simbólico, que caiba no bolso de todos e que dê para todos ir. Por exemplo, o evento o último que teve aí, os valores altíssimos, e pessoas que gostariam de ir não pôde ir porque não coube no orçamento da pessoa. Então eu não sou contra cantores, pregadores fazer eventos e cobrar entrar, desde que seja um valor que
caiba para que caiba no bolso de todos, né? A gente não pode deixar de ouvir a palavra do louvor por causa de valores altos. Essa é a minha opinião. Boa tarde a todos. Obrigado. Vamos à missionária Gina de São Gonçalo. Se paz, meu pastor Martinho Monteiro, meu amigo, missionária Gina, aqui de São Gonçalo. Saudade de você. Bem, falando a respeito do debate, é o seguinte, vai que no meio desse aí, uma alma se converta, hein? Uma alma vale muito mais, né? Tudo. Então eu não vou, porque realmente não tenho condições e não gosto de muitas aglomerações ao ponto que a quantidade de pessoas se alojam num lugar só. Mas eu creio que Deus pode fazer sim. Ele pode fazer grandes milagres num evento desse. Não concordo em cobrança, mas quem sou eu para falar o contrário ou não? Se é um meio, amém. Se Deus ali vai trabalhar, amém. E vamos ter que glorificar o Senhor a respeito de grandes projetos, grandes ações como essa. Porque às vezes no meio de 1000, uma alma se converte ao Senhor. Então eu apoio o momento ali de estar louvando e edificando a nossa fé diante de Deus. Que nos vai nos levar à salvação, a nossa fé em Deus. E vamos que vamos. E vamos glorificando a Deus por meios de comunicação que tem havido aí atualmente nesse século aí que estamos vivendo. E vamos torcer para que tudo dê certo e almas venham se render muito mais aos pés do Senhor. Um grande abraço, pastor Martinho, a todos aí, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pastor Rafael, ninguém foi obrigado, ninguém é obrigado aí, né? As pessoas vão voluntariamente, aí a questão financeira, já discutimos isso, né? Ou não, ter valores para cada um ir ou não, você diminuir um pouco o investimento, fazer um negocinho mais simples, um lugar mais simples, ok, isso aí tudo não. Mas ninguém foi obrigado. Essa é a grande realidade. Ninguém, eu estou aqui, ninguém é obrigado a ligar numa determinado canal de TV. Eu sou contra esse pessoal que fica, vamos acabar, vamos fechar a emissora tal. Milhares e milhares de chefes de família tiram a sobrevivência da emissora tal. Então, eu acho que você que tem que ter a liberdade de ir lá e não assistir, porque não te convém. Agora, ninguém foi obrigado, mas aí fica a pergunta. Isso aí pode viciar o povo, esvaziar cultos regulares, o povo ficar esperando só eventos em vez de, querer um culto normal? Porque, vamos falar a verdade, culto de oração, escola bíblica dominical, culto de doutrina, já era. Concorda comigo? O povo não está querendo... Não vai ser esse evento que vai desviar o povo. Porque no sentido de que as pessoas... mas esses eventos vão tirar o povo do foco. Irmão, quem não está indo a EBD, culto de oração e doutrinário, não foi por causa desses eventos. A verdade é que a gente sempre teve aqueles que viveram de evento em evento na história da igreja. Quando eu cresci na igreja, né? Então minha adolescência foi marcada por retiro, acampamento, enfim. E quantos amigos meus passavam um ano, né, às vezes, sem ir na igreja, mas chegava no retiro de carnaval, não, carnaval quero estar com vocês, retiro. Aí chegava no retiro, vivia lá uma experiência, né, vamos colocar assim, né, vivia uma experiência com Deus, e aí começava a caminhada e voltava do retiro de carnaval, estava bem, mas aí no meio do ano já aparecia, se tornava um frequentador. Então esse ponto a gente sempre teve ao longo da história. Outro ponto é que quem não pode pagar para ir, que foi uma coisa que muitos falaram aqui na participação, mas esse é um evento, não é um culto. Quantas igrejas estão abertas todo dia, gratuitamente, para a pessoa poder ir naturalmente? Aí isso me levanta uma outra questão, que é o quê? Se essa pessoa queria ir nesse evento, mas ela não vai em uma igreja local, então não estaria ela criticando o evento simplesmente porque ela queria estar lá, por causa de quem está lá, porque se ela queria ir no evento, não... Tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Ela queria ir e não pôde ir, mas ao mesmo tempo ela não vai numa igreja local, ou ela não tem a vida, não participa da vida da sua igreja local. Qual é a motivação que ela está levando essa pessoa, que levou essa pessoa a desejar ir nesse evento? A mídia, quem vai estar? Então ela está indo por causa do homem, não por causa de Jesus. Então ela tá criticando, mas não está enxergando, quer tirar a trave do homem, mas não tá enxergando, entendeu?
Então, assim, estádio inspira, esses eventos podem inspirar a gente, mas é fato que é na igreja local que a nossa fé ela vai ser consolidada, né? Na igreja local, a gente já discutiu sobre isso aqui em outros debates que eu tive aqui, mas a importância do discipulado, a importância da igreja local, porque viver na vida é igual o pregador itinerante, você pregar fora é maravilhoso, o desafiador é você pregar toda semana, 2 vezes, 3 vezes por semana, para o mesmo rebanho, para mesmo. Porque quem está lá conhece, sabe que eu sou, conhece meus defeitos, sabe quando pisa no meu calo, como é que é, eles me conhecem. Então, esse é o desafio. A igreja local é esse lugar, né? De consolidar a fé. Então, é esse ponto. Ô, pastor Igor, rapidamente já estamos encerrando. A igreja também não estaria devendo? Quando eu falo dever, a gente tem uma mesmice. Cristo não é, Deus não é, essa mesmice que muitas das vezes a gente fica vendo e fica querendo cobrar que os crentes estão desanimados, os crentes não vão à igreja. Mas a igreja também não estaria devendo. E eu não estou falando de programação. Aquilo que o senhor falou agora há pouco da sua crença, da gente ver milagres, da gente ver Jesus libertando, da gente ver um povo indo buscar o pecador, de ver crente na madrugada buscando gente que dá trabalho. A igreja não estaria também devendo? Porque quando a gente compara a igreja do começo, a igreja do Novo Testamento, aquele povo que se aceitava ser Marte por amor ao Senhor, não estão vendo isso. Então, não seria também a gente ficar criticando os outros que estão fazendo, mas essas pessoas também não estariam buscando alguma coisa que a igreja não está dando? Exatamente. A falta disso é que leva, né, essas pessoas a fazer essa crítica, a serem frias, ou então muitos desigrejados, né? Ou então buscando esses eventos para tentar preencher um vazio. O que o pastor Rafael falou aqui está certíssimo no que ele disse, né? Muitos irmãos buscam em eventos, né? São viciados em eventos, mas não estão nas igrejas. Por outro lado, tem igreja que não tem nada para oferecer também. Não faz um tipo de culto que tem alimento, sabe? Que tenha um culto que você sai ali cheio, com a barriga cheia. É a mesmice. O pastor não aprende, o pastor não estuda, o pastor não se aprimora, a igreja não ora. Aí, claro, se ele não encontra lá, onde é que ele vai buscar? Nesses eventos. Às vezes não vai nem por maldade, é por falta de opção, não é? Então, tem sim a igreja local ser um local de refúgio, né, e fortaleza para esses irmãos que estão buscando algo a mais em Deus. Pastor Ablamin, ao mesmo tempo que a gente vê esses eventos, eu falei até com o senhor a questão cultural, o crente ele é um ser comum, natural, apesar de ser do céu. A gente também não era preferível ver mais eventos desse do que ver um monte de pagode e uns crentes escorregando para pagode, para festa junina, para uma série de outras coisas? Porque a gente está criticando uma coisa que deveria ser nossa. Eu não sou contra, por exemplo, né? Lá em Campos, eu morei em Campos um período e tinha uma lanchonete gospel. Ao final, só de evangelho, não tinha bebida, ao final do culto de domingo, os crentes se reuniam para lanchar e tinha um rapaz lá no violão, um outro no teclado, tocando música evangélica. Eles apanharam tanto dos crentes radicais, estou falando de 1986, usando as coisas de Deus, confundindo, trazendo para um ambiente. Não é melhor reunir crente no Maracanã? Deveria ter uma lei, não acha não? Uma lei, Maracanã uma vez por ano é dos crentes. Do que tanta coisa, tanto crente escondido indo para pagode, porque você precisa de diversão também, apesar de ser crente ou não? Sim, foi como eu falei na primeira fala, o crente precisa se divertir, precisa se alegrar, precisa dançar, precisa estar entre amigos, fazer reuniões de festas. Sim, isso é muito importante. O que acontece? Antigamente, nós louvávamos, cantávamos ao Senhor, era cantar, adorar o Senhor. Hoje nós aproveitamos isso para promover o nosso nome. Interessante, quando nós louvávamos ou cantávamos, pregávamos o Evangelho, era para exaltar o nome do Senhor. Era para que o nome do Senhor fosse exaltado. Hoje as pessoas cantam, fazem um show, mas para promover os seus nomes.
E aí eu fico assim pensando, o nome do Senhor está sendo glorificado? Entre aspas, sim, mas não propriamente. Porque o que está sendo edificado ali, promovido, na verdade, é a pessoa. A pessoa que está fazendo o show, a pessoa que está ali cantando, o cantor, né? O grupo musical que está sendo exaltado. E as pessoas estão deixando de exaltar o nome do Senhor para se exaltar. E aí eu também vejo lá, né, uma passagem que Paulo diz lá em Coríntios, capítulo 9, versículo 19 e 22, que ele fala que fez de tudo para que com isso alcançasse pessoas para Jesus, né? Aí a gente também confunde esse fez de tudo. O que ele quer dizer quando ele fez de tudo? Aí tem muitas pessoas que acham que ele fez de tudo, eu me fiz de fraco. Entende que ele falava de fraqueza humana, de pecado. Eu posso beber, eu posso fazer isso, porque Paulo falou que fez de tudo, fez até de fraco para poder alcançar alguns. Mas não está falando de fraqueza humana, de pecado. Ele está falando de falta de conhecimento, de maturidade. Pessoas que não conhecem a palavra, é imatura, não tem o esclarecimento. Então, ela é fraca. Por exemplo, quando ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 8, de comer carne ou legume, né, tem pessoas que se escandalizavam. Porque o irmão come carne. Então, ele fala assim, se o irmão se escandaliza que eu como carne, eu não vou comer mais carne. Então, o que acontece? O que ele está fazendo aí? Ele está fazendo de tudo, usando com sabedoria para poder que essas pessoas não fiquem sem ouvir o Evangelho. Então, ele era uma pessoa criativa. Ele era criativo. Você vê que lá no Areópago, né, quando ele entra lá naquele lugar lá e vê vários deuses, estátuas, ele poderia, ali naquele momento, criticar. Falar assim, mas que é isso? Sangue de Jesus, idolatria? tem poder. Nada. Ele usou de sabedoria. Ele foi uma pessoa criativa, na mesma hora ele criou. Você olha só, esse Deus aqui, que está falando de Deus desconhecido, é o que eu falo. Então ele usou com sabedoria. Então o que acontece? Ele foi uma pessoa muito sábia, muito inteligente, né, versátil e soube falar com clareza e alcançar essas pessoas com sabedoria. Paulo era um conhecedor profundo da lei, tinha um conhecimento teológico profundo, mas sabia transmitir a palavra de Deus a essas pessoas com clareza, com simplicidade, sem que essas pessoas se sentissem constrangidas pelo grau de conhecimento que ele tinha. Bem, senhores, muito obrigado. Chegamos ao ponto final. Aliás, eu sou de um tempo fazendo seminário que as pessoas achavam um absurdo o pastor tirar férias. Um absurdo. Aí, como diz o Cláudio Duarte, é por isso que a vida dele é um inferno. Vamos orar? Pastor Rafael, agradeço ao senhor por esse tempo que nós passamos aqui. Amém. Jesus, muito obrigado por essa manhã tão esclarecedora e edificante para nós e para cada ouvinte. Nós oramos e pedimos a Tua mão sobre nossa vida, sobre os nossos corações, que a Tua mão esteja conosco, que a Tua bênção esteja conosco. Pai, nós oramos agora por cada ouvinte dessa rádio, aonde estiver, ó Deus, que seja tocado pelo Senhor, seja alcançado pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu favor, e possam ter os seus olhos abertos para perceber que não estão sozinhos e que as Suas misericórdias, ó Pai, se foram renovadas sobre a vida deles. Nós Te agradecemos por esse momento que tivemos aqui e que o Senhor possa nos dar uma sexta-feira maravilhosa, um final de semana abençoado. Abençoa, Senhor, cada igreja local agora, ó Deus, e que tenhamos um domingo de salvação, de avivamento, um domingo, Senhor, poderoso, ó Deus, em cada um dos nossos encontros, um final de semana poderoso em cada um dos nossos encontros. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Senhores, obrigado. Pastor Igor da Silva vai continuar com a gente. O senhor vai ministrar no nosso culto, então a sua despedida é menor. Endereço da igreja, dias de culto, redes sociais. Fica na rua José Borges, 290, ali no Barro Vermelho, São Gonçalo. A minha rede social, eu tenho duas redes, que é o Instagram, né, Igor Guerreiro, e o do YouTube, canal Venha o Teu Reino. São mais de 1.500 mensagens lá, 10 anos de canal. Em nome de Jesus, ano que vem nós vamos dar continuidade à nossa 11ª temporada, né, de vídeos e ensinos lá no YouTube. Amém. Pastor Blarmin de Deus, Igreja Missionária Evangélica Maranata, Nova Iguaçu, endereço da igreja, dias de culto. Amém. Nossa igreja fica ali na rua Avenida José Mariano dos Passos, 120, no Barro da Prata, em Nova Iguaçu. Tá? Nós temos os cultos lá às terças-feiras, que é PG, né? Reunião de pequenos grupos, e às quintas-feiras e domingo, de manhã e à noite.
Rede social? Então, no Face, Ablarmin, de Deus Ablarmin, você vai botar lá, não tem outro. Não tem outro Ablarmin. E o Instagram, Ablarmin23. Pastor Rafael Soares, Novos Começos de Caxias, endereço da igreja, dias de culto. A nossa igreja fica ali na rua Piracicaba, número 78, ali no Jardim Gramacho, e também tem a entrada da Washington Luiz, rodovia Washington Luiz, 6127, também no Jardim Gramacho. Domingo estou esperando você, que é de Duque de Caxias, Zona Norte do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, em 3 horários, 10 da manhã, 17 horas e 19h30. Quarta-feira também tem os nossos cultos semanais, né? Na quarta-feira, 20 horas. E na rede social, Novos Começos Caxias. Você vai ficar por dentro de tudo aquilo que acontece na nossa igreja. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado aos meus companheiros. A gente volta daqui a pouquinho com o nosso culto. E segunda-feira, 11 da manhã, tem debate de novo. Fiquem na...